Hoje para falar sobre uma grana importante chegando nos cofres do Goiás, se a classificação para a Copa do Brasil não veio, com essa premiação de 2 milhões e 100 mil, algo próximo de R$1 milhão deve chegar nas contas do Goiás nas próximas semanas. Estou falando em relação ao goleiro Sidão. Lembra dele? Aquela passagem horrorosa pelo Goiás na temporada de 2019, um contrato longo aqui no Verdão, onde ele foi repassado ao Vasco da Gama naquela sequência da temporada e também em 2020 no Figueirense lá em Santa Catarina. Essas duas equipes ficaram devendo o Goiás e o Sidão teve que levar o clube esmeraldino na justiça, muito por conta que o Goiás fez o repasse do jogador e acabou o seu contrato nas suas respectivas equipes, tanto no Vasco quanto no Figueirense. Mas o contrato em definitivo do Sidão era juntamente com o Goiás. Como nenhuma das equipes fizeram ali alguns repasses, dos seus pagamentos mensais do próprio goleiro, ele teve que levar o Goiás na justiça. E no dia 25 de fevereiro, olha só quanto tempo faz, na temporada passada, em 2022, o Vasco da Gama foi obrigado a pagar ao Goiás, segundo a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, se eu não estiver muito enganado, é o significado da palavra, um pagamento próximo a R$807 mil, essa informação do Globo Esporte, no dia 25 de fevereiro do ano passado. Já era obrigado o Vasco da Gama a fazer o pagamento, senão poderia sofrer algum tipo de punição, como por exemplo o transfer ban, aquela proibição de inscrição de novos jogadores dentro do bid da CBF. O Vasco não fez esse pagamento, foi rolando, os próprios diretores do Goiás comentaram sobre esse assunto no ano passado, principalmente o Edminho Pinheiro, e agora nesta última semana surgindo uma nova informação do Globo Esporte, um acordo do Vasco da Gama juntamente com a CBF e o governo ali do Rio de Janeiro, uma coisa muito difícil de entender ainda, porém essa sugestão de um pagamento de R$20 milhões que o Vasco de fato deve dentro da CNRD e juntamente com a CBF tendo esse acordo para os seus pagamentos e não punição desportivas, ou seja, o Vasco prometeu fazer o repasse dessa quantia, não se sabe ainda se será à vista, possivelmente algo parcelado, porém todos os credores irão sim receber essas quantias de R$20 milhões, já todas obrigatórias do Vasco da Gama no decorrer dos próximos meses. E esse âmbito de R$20 milhões está incluso o Goiás nesse pagamento do Sidão, envolvendo uma quantia atualizada, segundo o Globo Esporte, de R$972 mil e 768 reais, obviamente, e 44 centavos. Então, 972 mil chegando nos cofres do Goiás, não se sabe ao certo ainda, foi apenas um pedido que deve sim ser aprovado juntamente à CBF, nas próximas semanas. Essa notícia que foi do último final de semana, tem 4 dias atrás, e essa confirmação também do pagamento do Sidão, além, no caso do Vasco da Gama, o Figueirense, onde o Sidão passou na temporada de 2020, também deve ao Goiás, não sei ao certo a quantia. Eu conversei sobre esse assunto com o Paulo Rogério Pinheiro quando ele tinha o Instagram ainda, no ano passado. Se eu não estiver muito enganado, ele me falou que a quantia próxima ali do Figueirense era algo aproximadamente de 300 a 400 mil reais, ainda envolvendo o goleirão Sidão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa enroleira, que é o futebol brasileiro. Muitas causas, muitos processos, muita falta de compromisso também dos próprios clubes e, por que não, também por parte dos jogadores, mas pelo menos essa resolução, esse pagamento de quase R$1 milhão que deve sim chegar nos cofres do Goiás, ainda nesse ano de 2020.